Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo, nesses dias de retrospectiva. Nós estamos olhando para trás nesse 2019 que passou, né? Tudo que aconteceu no primeiro ano do governo Bolsonaro e também o que vem pela frente aí em 2020. Olha, a área do meio ambiente foi marcada por uma escalada de animosidade entre integrantes do governo e ONGs. Pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Mas, acima de tudo, o ano ficou marcado pelas queimadas e as discussões em torno da Amazônia. Uma ONG contratou, pagou R$70 mil por fotografia de queimada. Então o pessoal ali da ONG... O que eles fizeram? O que é mais fácil? Toca fogo no mato. Tira a foto, filma, manda para a ONG. Tá? A ONG divulga aquilo, faz uma campanha contra o Brasil, daí entra em contato com o Leonardo DiCaprio, e então o Leonardo DiCaprio doa $500 mil para essa ONG. Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo. Tá certo? Leonardo DiCaprio, você está colaborando aí com a queimada da Amazônia, você não dá, pô. Esse ano de 2019, para o meio ambiente, é o tema da conversa que eu tenho a partir de agora, aqui no 15 Minutos, com a Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta, que acompanhou de perto esses temas aí ao longo do ano que passou. A proteção da floresta é nosso dever. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco. Vamos começar pelo mais importante deste ano, né? Eu diria. Não dá nem para contestar. É a Amazônia, né? A questão das chamas, as queimadas, que acabou desencadeando uma série de ações e reações do mundo inteiro. E aqui no Brasil não foi diferente, marcou o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? É verdade, Márcio. Eu acho que se alguém fosse fazer uma aposta quando o governo começou lá em janeiro, ninguém ia dizer que o meio ambiente ia ser o grande tema e acabou que virou, assim, o grande tema. Porque as reformas econômicas, que eram muito importantes, foram se encaminhando, apesar de ir aos trancos e barrancos, elas aconteceram. O meio ambiente era aquela coisa, assim, que você já sabia que o presidente ia fazer uma gestão diferente, mas ninguém sabia o que aconteceria. E daí, quando a situação na Amazônia começou a sair do controle, o número de queimadas aumentou muito, o de desmatamento também. E daí veio o governo dizendo, não, esses dados estão errados, assim, parece que você perdeu muito tempo discutindo se esse dado é verdadeiro ou não, e o negócio estava acontecendo, o fogo estava destruindo, e ficou diz que me diz que não, a culpa é desse, muita atribuição de culpa e pouco foco na ação. A questão do INPE, eu tenho a convicção que os dados sim são mentirosos, tá? E nós vamos chamar aqui o presidente do INPE para conversar sobre isso. E ponto final nessa questão. Precisou de uma super pressão internacional, uma briga generalizada, virar uma crise política, de fato, para daí o governo se mexer, decretar garantia de lei e ordem e fazer uma força-tarefa para conter as chamas. Oferecemos ajuda a todos os estados da Amazônia Legal. Com relação àqueles que a aceitarem, autorizarei operação de garantia da lei e da ordem. Uma verdadeira GLO ambiental. Isso tudo aconteceu e é importante a gente dizer também, né, que essa reação brasileira partiu muito depois da reação internacional. Vamos lembrar da polêmica envolvendo aí o presidente da França, né, Emmanuel Macron, que fez uma série de declarações, enfim, cobranças até, e aí depois houve respostas. É verdade, a gente sabe que é um assunto que a gente vai falar logo mais aqui no podcast, eu já dando spoiler, né, que é sobre Fundo Amazônia. A gente sabe que tinha umas rusgas entre o governo brasileiro e os governos europeus, principalmente ali começou com a Alemanha e Noruega, que são as grandes doadoras do Fundo Amazônia, e o Bolsonaro sempre tinha um discurso sobre a soberania do Estado brasileiro, que não ia aceitar intervenção externa nos nossos assuntos, mas daí o negócio saiu de controle. E ele e o Macron têm linhas políticas distintas, jeitos distintos de lidar com a situação, e quando o Macron veio, e ele teve uma postura equivocada em alguns comentários ali, porque ele deu uma de todo colonizador para cima do Brasil, assim, ele errou sim no discurso dele, ele deu a chance para o Bolsonaro mostrar que ele estava fazendo aquilo porque tem europeu que tem essa mentalidade colonizadora ainda, que eles têm que cuidar do Brasil, porque o Brasil não sabe fazer isso. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus 1 quilômetro quadrado de desmatamento, eu concordaria com eles. Agora, o mesmo, como sobrevoei a Europa já por 2 vezes,
eu também lhes disse que não encontrei 1 quilômetro quadrado de floresta naquela região. Então, eles não têm autoridade para vir se discutir essa questão para conosco. Mas, beleza, Macron errou mesmo. Mas aqui a gente também não fez o nosso papel porque o governo foi deixando o negócio passar para chegar num ponto que deu errado, né? Eu peguei aqui uns dados, em agosto desse ano, a gente registrou 30.901 focos de calor no bioma Amazônia. O que são esses focos de calor? São os dados que o INPE usa, que outros órgãos brasileiros usam para ter noção de onde pode ter um indicativo de queimada. Então, isso é um ponto bem fora da curva, foi um número bem grande para o mês de agosto, não é o maior da série histórica, o maior da série histórica foi em 2005, teve 63.764 ocorrências no mês de agosto, mas é preocupante, porque agosto é mês de seca, lá na Amazônia, nesse bioma Amazônia Legal. Então, mês de seca, chove menos, vai dar problema. Se você entra em agosto com um nível muito alto de queimada, a tendência é que essas queimadas sejam muito altas nos meses subsequentes. E daí o que aconteceu? O governo decretou lá uma garantia de lei e ordem que veio na esteira dessa briga com o Macron, na esteira de fundos de investidores que administram um montante equivalente ao PIB da China, assinarem uma carta, um manifesto, demonstrando consternação com a situação da Amazônia no Brasil e na Bolívia. Sim. Então, assim, um negócio que não era um problema só do Brasil, mas um problema da região ali, transnacional. Então, fundos que investem aqui, demonstrando preocupação, como vamos continuar investindo num país que não cuida do meio ambiente. E essa é uma questão muito séria, que pega muito lá fora. Ninguém quer estar associado a um país que tem trabalho escravo, que não protege o meio ambiente. Então, o que a gente viu foram empresas dizendo que não iam mais negociar com o Brasil, que iam suspender temporariamente contratos, países, a Alemanha e Noruega suspendendo repasses para o Fundo Amazônia. Então, foi uma crise complicada e o governo teve que se virar ali para fazer. Nos anos mais chuvosos, as queimadas são menos intensas. Em anos mais quentes, como nesse, 2019, elas ocorrem com maior frequência. De todo modo, mesmo que as queimadas deste ano não estejam fora da média dos últimos 15 anos, não estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. E passou por essa etapa depois de tudo isso que aconteceu, né? Acabou, essa crise foi, depois de um tempo, né? Acabou diminuindo de intensidade, vamos dizer assim, né, Fernanda? Pelo menos o governo conseguiu dar algumas respostas nesse sentido. Passou. Teve que fazer a operação lá, Garantia de Lei e Ordem, que virou Operação Verde Brasil, e essa operação realmente teve alguns efeitos bem positivos. O Ministério da Defesa fez hoje um balanço sobre a Operação Verde Brasil de combate aos crimes ambientais e às queimadas na Amazônia. No primeiro mês de operações, foram aplicados mais de 36 milhões de reais em multas. Essa ação tinha órgãos ambientais atuando em conjunto, por exemplo, com a Polícia Federal, para reprimir crimes ambientais. Então, em um mês da operação, eles aplicaram 112 termos de infração. Foram 36 milhões em multas ambientais. Multas ambientais que a gente sabe que também era uma coisa desacreditada pelo presidente, que dizia que ia acabar com a indústria da multa. Desde o primeiro momento houve essa sinalização, né? Então, era assim, um discurso muito conflitante em que, embora o governo não tenha feito nada, muitos ambientalistas, muitas pessoas que trabalham nesse setor do meio ambiente acusavam o governo de ser omisso, porque estava fazendo uma vista grossa, minimizando multa ambiental, dizendo que não precisava pagar. Não é uma questão de ser o chato ambientalista, isso é uma questão importante para o Brasil, porque somos um grande produtor rural, o Brasil vive de exportação e de commodity, e nenhum agricultor, nenhum grande produtor quer estar associado como o cara que vai lá e desmata, devasta a mata nativa para plantar soja. Claro. Porque ele sabe que isso não vai ter apelo, ele não vai conseguir vender o produto dele lá fora, porque pega mal. O mercado hoje dá importância para esse tipo de questão e os nossos produtores não queriam estar associados a isso. Então foi uma grande questão complicada, tem muita coisa que ainda está sendo investigada, que a gente não sabe, por exemplo, o Dia do Fogo, né, que teria sido combinado um dia pelo WhatsApp para atearem fogo em Belém, no Pará, perdão, lá em Alter do Chão, principalmente naquele Houve município. Houve até a prisão de 4 pessoas, né, que eram
são da brigada de incêndio lá de Alter do Chão. Brigadistas voluntários. Voluntários, né? Houve toda aquela polêmica, não se sabe, já foram soltos eles, inclusive, né? Não se sabe efetivamente que tipo de envolvimento tinha ou não com o fato. Exatamente, né? Ninguém sabe quem começou esse movimento, mas de fato aconteceu o Dia do Fogo. E quem denunciou isso foi uma publicação, Globo Rural, que é uma publicação referência, né, do meio agro no Brasil. Como disse agora há pouco, pega esse fogo, é comum na Califórnia, né? E daí, acontece, né? Aqui tem o viés criminoso? Tem, sei que tem. Quem que pratica isso? Não sei. Próprios fazendeiros, ONGs, seja lá o que for, né? Índios, seja lá o que for. Então existe esse interesse. Ajuda-nos a combater isso daí, tá certo? Você que é da região, você que é fazendeiro. A suspeita é que tem produtor rural, né? Que está agora aproveitando e tacando fogo geral aí. Porque as consequências vêm para todo mundo. Bom, citamos aqui a questão dos dados, né? E teve um episódio que eu acho importante citar, que o governo, em certa maneira, e notadamente o presidente Jair Bolsonaro, bateu de frente com um cientista que trazia à tona esses dados. Um membro do governo, vamos dizer assim, né? Na verdade um funcionário, né, do governo, do INPE. E aí houve, um certo momento, um bate-boca ali do presidente com ele. Ele acabou perdendo o cargo e no finalzinho do ano acabou levando um título internacional. Vamos relembrar essa história aí, Fer? É verdade. O Bolsonaro atacou com regularidade dados sobre desmatamento. Então, quando o INPE lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados, no caso, o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, antes passando pelo IBAMA, para divulgar. Não pode, na ponta da linha, alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode. E nesse caso, como divulgou, há um enorme estrago para o Brasil. A questão ambiental, o mundo todo leva em conta. Né, normalmente não se questionava que havia desmatamento, mas os dados sempre estavam errados. Sim. E eram dados do próprio governo, não houve uma mudança de metodologia em como esses dados eram divulgados, como eles eram aferidos. Mas os dados estavam ruins e o governo dizia, não, esses dados estão errados. O Bolsonaro falou isso, o Ricardo Salles falou isso, outro Augusto Heleno também falou isso, que estava com erro, que isso estava sendo usado contra o Brasil para motivar algum tipo de intervenção. É sempre alguma coisa assim um pouco conspiratória, né? As ONGs internacionais que estão sendo usadas aqui, massa de manobra, para roubar a nossa terra, a nossa Amazônia. Então, assim, não dá, né? Os dados eram os dados do DETER, Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que mostraram que teve um avanço fora da curva nos casos de desmatamento entre junho e julho, na comparação com esses mesmos meses em 2018, que é normalmente o que você faz, compara não o mês com o mês anterior, o mesmo mês com o período anterior, do ano anterior ou de outros anos, né? Esse é o padrão. O Ricardo Galvão, que era o presidente do INPE, defendeu os dados, falou não, né? Os dados estão aqui, a gente sempre fez assim, eles estão corretos. E isso gerou um grande problema, porque o INPE é subordinado à pasta da Ciência e Tecnologia do nosso ministro astronauta Marcos Pontes. E gerou um grande problema que o Marcos Pontes deu a entender que o Ricardo Galvão estava demitido já, porque ele bateu de frente com o Bolsonaro, né? Os dois trocaram farpas pela imprensa. O presidente afirmou suspeitar que o diretor do Instituto esteja, abre aspas, a serviço de alguma ONG, fecha aspas. Hoje, o diretor do INPE, Ricardo Magnus Osório Galvão, rebateu as críticas do presidente. Disse que os ataques de Bolsonaro são uma piada e que causam indignação. Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram já na meados da década de 70 e a partir de 1988 nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. Mas eu não vou tomar isso pessoalmente porque eu acho, honestamente, que isso faz parte de um esquema que já estava sendo formado para me queimar, sabe? Da mesma forma, eu vou repetir a palavra, sem nenhum receio, pusilânime que ele fez com o Joaquim Levy, certo? De fazer uma acusação em público, esperando que a pessoa se demita. Eu não vou me demitir. Se acusaram ali, então ficou meio insustentável a situação do Ricardo Galvão no governo. E acabou que agora, no final do ano, ele foi um dos eleitos na lista de cientistas do ano da revista Nature, que é uma
publicação muito prestigiada, respeitada e tal, né? Ele justamente com Greta, Greta adolescente, a ativista sueca, que o Bolsonaro também já chamou de pirralha. Pois é. Então é a área do meio ambiente ali, a área que você vê que tem ali uma certa paixão ali na defesa ou no ataque às coisas, né? Movimenta muita paixão. É verdade. De quem está envolvido. Bom, esse foi o nosso episódio, então, do 15 Minutos, relembrando aqui o ano de 2019 no meio ambiente. Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta do Povo. Obrigado, até a próxima, Fer. Até mais, Márcio, valeu. E está terminando aqui mais um 15 Minutos, nosso podcast aqui da Gazeta do Povo. Lembrando que o 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro, da Maria Escrocaro e do Moreno Valério, a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes e a montagem do Leonardo Bestloff. Eu sou o Márcio Miranda, quero mais uma vez desejar um ótimo ano novo, um feliz 2020 para você que sempre acompanha aqui o 15 Minutos e até a próxima!